Gratidão por estar aqui nesse nosso encontro e hoje com o tema adolescência. Se você for lembrar, a sua adolescência foi a melhor fase da sua vida e também a mais difícil, onde muitas barreiras foi necessário romper ou até hoje não conseguiu romper. E se você olha os adolescentes de hoje, a mesma coisa, só que são tempos diferentes, costumes diferentes, educação diferente. Você como adolescente, hoje você é pai, você é mãe, você é adulto. Você tem uma visão diferenciada de como foi a sua adolescência e você olha para os seus filhos hoje e você não vê as mesmas atitudes. E isso acaba gerando um conflito. Você é tão descolado, tão despojado hoje. Só que na sua adolescência não era assim. E os seus filhos hoje estão como? Dentro do celular, dentro da televisão, enrustido dentro de um moletom, trancado num quarto. Ou não. Tá lá na revoada, na festa, bebendo gin. Você já tomou gin na sua adolescência? Hoje, adulto, você consegue tomar um copão de gin? E você fica bem? Você imagina como que fica um adolescente hoje. Você brincava, você ia para festa, você tinha aquele mundo de amigos, ou não. Cada um na sua condição. Só que hoje você olha, a maioria dos jovens estão trancados em casa, dentro de um celular, com pouca conversa, com dificuldade até em expressar, até em verbalizar, até em falar. Por quê? Os pais vão criticar ou não vão entender. Geralmente não entende. Só que são tempos diferentes, são culturas diferentes. Você quis ser mais leve do que os seus pais. E os adolescentes de hoje, eles são muito, vamos dizer, difícil de lidar. Só que você também era difícil de lidar quando você era adolescente. Então são conflitos de gerações. Como também quando você era adolescente teve conflitos de gerações. Você e seus pais, hoje você e seus filhos. Lidar com o adolescente não é a fase mais fácil da vida, porque é aquela bomba de hormônio, muito hormônio, de repente explode tudo em espinha, explode tudo em irritação ou em apatia. Simplesmente não quer fazer nada, não tem coragem de fazer nada, dorme até tarde. E quando levanta, não quer fazer nada. Você também teve essa fase. Só que parece que hoje em dia está mais intensificada. Só que se você for comparar, na sua época, você ia para a rua brincar. Era de praxe, na aula de educação física, você ter a vivência com vários esportes. Hoje não. Hoje a vivência dentro de uma escola, na aula de educação física, é dentro de sala de aula, explicando o que é o handball. Como que é isso? Você já jogou? Você já pelo menos teve um contato? Brincou? Não, é na escrita. E aí quando você vai para um parque, para uma quadra, para uma praça, você prefere ficar sentado no celular. O celular talvez seja a grande dificuldade dos adolescentes. Na nossa época, a dificuldade era fazer amizade pessoalmente. Hoje em dia, você entra nas redes sociais dos adolescentes, tem lá 1 milhão de amigos. Como é que pode? Quantos ali você conhece pessoalmente? Talvez nenhum. Ou talvez é a turma da escola que também está na rede social. E na escola, vocês não conversam tanto quanto na rede social. A gente ia para a rua e ficava sentado na calçada conversando com os amigos. Hoje em dia não. Fica você na sua casa, eu na minha casa e cada um num celular. A gente combinar de ir para a quadra jogar alguma coisa, ir para um parque para a gente brincar a tarde inteira, o dia inteiro. Não tem muito isso. Então vamos para o shopping. A gente senta ali na praça de alimentação e fica cada um no seu celular. Como reverte isso? Puxando para a próxima. Conversando. Só que a conversa não é quando o adolescente te conta uma coisa e você critica, porque é errado, porque no meu tempo não era assim. Pois é. Novos tempos. O seu tempo
passou, ficou na sua memória. E o que vale hoje é o tempo presente. E nós temos que lidar com essa diversidade. A sua fase e a fase de hoje são diferentes. Você, mãe, pai, você deve ter feito curso de datilografia. Seu filho digita numa velocidade que só de olhar você pensa que os dedos vão embaralhar. Como que pode? São pessoas diferentes, são fases diferentes, são evoluções diferentes. A gente vem cada vez mais aprimorado. Se você for ver a sua avó, male conseguia pegar numa caneta. Você fez o curso de datilografia e o seu filho digita ali numa velocidade gigantesca. Adaptação, né? Adaptação da espécie. E a gente não sabe lidar muito bem com isso. Porque você quer explicar, só que ele já sabe. Você quer orientar, mas ele não aceita a sua orientação. Está ultrapassada. Então, que tal se a gente entrar num equilíbrio? Nem você puxar o adolescente para o seu tempo, que já não existe mais, e também nem você entrar totalmente no tempo dele, que daí você também não se encaixa. O meio termo disso. Na hora de brincar, vamos brincar. Na hora de ser sério, vamos ser sério. Na hora de ser parceiro, amigo do seu filho, vamos ser amigos e parceiros dos filhos. Eu coloco as minhas músicas para minhas filhas, algumas elas gostam, outras elas não gostam. Elas colocam as músicas delas para mim, algumas eu gosto, outras eu abomino. E proíbo de ouvir. Mas, Alda, você vai proibir as suas filhas de ouvir certas músicas? Vou porque se você vê o contexto da música e você vê a atitude dos filhos, acaba entrando em sintonia. Então não é necessário. Na idade que estão, na fase que estão, no entendimento que tem. Então, quanto mais você conversa, mais proximidade você tem. Mais confiança você recebe. Você dá a confiança e a criança tem a confiança de contar as coisas que acontecem no dia a dia. Coisas muito importantes e coisas nem tão importantes assim. Mas para eles são. Para mim pode não ser importante, mas para eles são. E dá valor a isso. Da mesma forma que te conta uma bobagem, e você participa daquilo, você interage com aquilo, é importante para eles. Para daí ter a confiança de contar aquela coisa super séria. E aquela coisa super séria, no entendimento deles, pode ser muito difícil. Mas se você, com uma cabeça não tão crítica e não tão moderninha, onde você vira parceiro do seu filho na bebida, por exemplo, induzir o filho à bebida, aí depois o filho bebe. Uma coisa é você orientar. Pode beber? Não é o ideal. Mas todos os meus amigos bebem. Aí você é aquela mãe que fala, você não é todo mundo. Mas se eu não beber aqui, eu vou beber lá. E agora? Você pode orientar de uma forma intensa, de que aquilo não vai fazer parte de um bom convívio na vida dele, participar daquilo, ou fingir que não está vendo. Eu acho que a grande maioria dos pais está fingindo que não vê. E aí o filho entra no quarto, se tranca, se mutila. Pode reparar, um calor absurdo. E aquele filho com um moletom grosso, uma camiseta de manga. Se você puxa a camiseta, se você puxa aquele moletom, você vai ver os braços marcados. Só que muitos pais não veem. Não veem. E o que faz? Conversa com seu filho. Participa da vida dele. Deixa ele com os amigos. Conheça os amigos dos seus filhos. É importante. Traz os amigos do seu filho para dentro da sua casa. Sua casa vai virar uma barbúrdia de tanta criança junto, correndo, pulando. Mas faz parte. É bom você saber quem é. Porque aquele amigo, aquela amiga dos seus filhos, que é tão boazinha na rua, aliás, dentro da sua casa, na rua nem tanto assim. Mas se você tem o convívio, você sabe quem é o bom e quem não é o bom. Só que também
proibir a amizade do seu filho com alguém, tem que ter um motivo muito plausível para isso. Eu já proibi a minha filha de ter amizade com certas pessoas. E não deu muito tempo, tá lá a prova. Difícil de ver. Triste de ver. Mas eu quis proteger a minha filha. Orientei, expliquei, mostrei, falei a verdade. Na linguagem que ela entende, mas também de uma linguagem que tem embasamento. Não é porque eu acho que tal coisa vai acontecer. A gente, com uma certa idade, a gente consegue observar as coisas com uma visão diferente. E o adolescente não consegue perceber isso. Minha mãe é chata, minha mãe critica, minha mãe reclama, minha mãe aponta, tudo ela fala, tudo ela reclama. Só que se você mostra a realidade por trás de toda essa reclamação, ele vai entender. Então, quando eu proibi a minha filha de andar com uma certa pessoa, foi um baque para ela. Porque era uma pessoa muito especial para ela. Eu falei, isso aí não vai dar bom. E aí depois, passa o tempo, tá lá a prova. Então vai falar com a mãe da pessoa? Será que ela acredita? É por isso que eu digo que muitos pais fingem que não veem. E o filho, solto por aí, ele vai na conversa dos amigos. Assim como você também foi na conversa de alguns amigos. E muita coisa você se deu bem e outras você carrega a marca até hoje. Então, carregar a marca, você pode carregar nos braços, como hoje muito jovem tem o braço marcado. Se você olhar para você, para o seu corpo, você tem marcas também, mas de quê? De brincar, de rolar no chão, de cair, de arrancar a tampa do dedão jogando bola. Você tem o braço quebrado, o dedo quebrado, de brincar. O jovem de hoje tem marcas também, mas de mutilação. E o pai não vê. Não vê por quê? Ele está trabalhando, ele está correndo, ele está fazendo tudo o que tem que ser feito na vida dele de adulto. Só que o filho está lá trancado no quarto dentro do celular. Dentro do celular. E isso aí, o que ele está fazendo? Jogando. Está na rede social, está lá rodando rios. E não está absorvendo absolutamente nada. Aparentemente. Só que esse aceleramento que está nesses tempos modernos de hoje faz com que as crianças sejam aceleradas, ansiosas e depressivas ao mesmo tempo. Na sua época, você fazia provas de livro. Você tinha que pegar o livro, uma coleção de livros, ler ele inteirinho para fazer uma prova. Hoje em dia, não. O livro é lido na tela do computador ou do celular. Isso não dá aquele contato com a literatura. Não dá contato com a leitura. Então a gente passa os olhos rápido. É tudo rápido, tudo muito rápido. E a gente não absorve grandes coisas. Então, para você ver, hoje em dia existe o analfabetismo intelectual. O que é isso? Você sabe ler. Você até entende, mais ou menos. Você não consegue ter uma interpretação de texto muito clara. Ou de uma fala. Eu falo uma coisa, você entende outra. Na rede social, você digita uma coisa, a pessoa acha que você está brigando, que você está criticando. Você só respondeu. Me manda uma mensagem, eu acho graça, eu coloco 4K. KKKKK. A minha filha acha que eu não ri. Ela acha que eu não achei graça daquilo porque só teve 4. Pra que isso? Eu tenho que botar 12? Eu não tenho tempo para ficar botando 12. Eu não tenho, não dá. Eu ri já, basta. Mas para eles não. Então tem que ser tudo muito explicadinho. Só que também eles não têm paciência de tanta explicação assim. É conflituoso. E aí o que os pais podem fazer numa situação dessa? Entrar no mundo do filho. A minha filha gosta de anime. Eu não gosto de anime. Mas eu levo ela no evento de anime. Eu compro um mangá para ela. Ela gosta. Às vezes eu paro na frente da TV, eu vejo, eu falo, caramba, que negócio. É, que isso daí tá falando daquilo, isso. Ah, então é isso e aquilo. Então a gente interage. Mas aí eu não consigo assistir porque não é o meu gosto. Só que ela também vem pro meu mundo. E ela pergunta. E eu explico. E ela se interessa. Esses dias aí vai lançar mais um episódio de uma série aí, onde nós 3 estamos na expectativa. É o mundo delas. Mas eu também quero ver, porque também ali tem o meu mundo. E ali eu explico coisas
de tudo da série. E é interessante, a gente tem que participar disso. Ao mesmo tempo que eu coloco uma música para elas conhecerem o cantor, elas colocam músicas delas, atuais. Algumas eu gosto. E eu canto por aí. Algumas eu não gosto. E tá tudo certo. Então não tem que ser tudo do meu jeito, nem tampouco tudo do jeito delas. Tem que haver um equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que elas fazem errado e eu corrijo, eu também erro. E elas me dão um toque. E eu não vou aceitar porque são crianças? Não, é uma visão diferente. Eu tenho que entender também o mundo delas. Ali eu reflito e tenho a minha atitude de mãe. Só que eu não posso deixar, a Deus dará. E hoje em dia o que está acontecendo com os adolescentes é que muitos pais estão fingindo que não estão vendo o que está acontecendo. Então uma coisa, ele está ali interagindo na rede social, no jogo, sei lá onde, e tem um período para isso, mas tem que trazer ele de volta à realidade. E esse trazer de volta à realidade, muitos pais não estão conseguindo. Não estão conseguindo porque meu filho não tem mais jeito. É um adolescente. Ou até mesmo uma criança de 3 anos, o pai e a mãe diz que não tem mais jeito, que não consegue domar. Domar, esse é o termo. Quem você doma? Não é domar, não é com austeridade, é com conhecimento, é com orientação, com amor, com claridade, clareza mental. Você tem que ter a sua mente clara, entender os dois lados, o seu lado de pai consciente e educador, que vai formar a personalidade daquela pessoa, e também entender a resposta que aquele adolescente dá. Se ele não quer mais ir para a escola, por quê? Você já foi na escola ver como é que é? Você já conversou? Você sabe os amigos que ele tem? Você sabe a boa índole ou não dos amigos? Você teve amigos que eram muito bons e outros que nem tanto. E você soube distinguir qual caminho você seguir. E você dá essa mesma orientação para os seus filhos, que ele pode tudo. Só que nem tudo convém para o benefício dele. É dar essa orientação, é ter a clareza, sentar e conversar e ouvir. Não é meia palavra você já despejar aquele caminhão de críticas. Os adolescentes hoje em dia eles não têm capacidade de conversar. É uma dificuldade muito grande em se expor. E não é questão de timidez, é porque ninguém vai entender. Só que não vai entender, mesmo a mãe e o pai não entendem. E não faz questão. Então os filhos estão deixados assim, a Deus dará. E quando você se depara com você querer colocar uma nova imposição e ele não adere, aí está feito a bagunça. Porque você quer de todo jeito colocar aquela nova ordem naquela situação. E você não consegue. Porque o adolescente ele vai te peitar. E aí como você lida com isso? Então falar de adolescência é falar dos pais também. Porque o adolescente é o reflexo dos pais. O filho é o reflexo dos pais. Então, se você teve uma educação muito rígida e hoje você quer manter essa mesma rigidez, na verdade você queria era a liberdade. E aí você quer impor a rigidez. Ou colocar à tona toda essa liberdade que você queria. E aí o filho não está preparado para isso, porque ele não tem a segurança dos pais presentes. Uma coisa é você dar liberdade e outra coisa é você ter a educação formada ali para aquele filho. Então tudo vem de conversa. E às vezes o seu filho vem com um assunto que você fala, isso não é para sua idade. Não toca nesse assunto que isso não é para você. Mas se chegou a pergunta até você, é porque lá na rodinha a conversa já está rolando há muito tempo. Então mais fácil seria se você conversasse sobre aquele assunto que até para você é difícil falar. Como que eu vou falar com meu filho sobre tal assunto? Se você for ver hoje em dia, existe tanta droga que eu estou desatualizada de tanta droga que existe. De várias formas. Só que aí quando chega o assunto, eu vou dizer o quê? Não usa, não chega perto, isso daí não é para você. Sem explicar? Sem explicar? Eu não sei o nome de todas as atuais de hoje, mas várias eu sei. E a partir dessas várias,
As outras é só um aprimoramento. É só uma evolução daquilo que já existia. Então a base eu tenho. Então a base eu explico. E aí eu vou buscar o conhecimento sobre aquele assunto. Até para falar sobre sexualidade, como é que você vai conversar sobre sexualidade com um adolescente? Isso não é para você. Isso não é para sua idade. Pensa, se a pergunta chegou, não é mais fácil você explicar o que é que a pessoa está perguntando do que você deixar a pessoa dar um Google? Faça uma pergunta, faça uma pergunta errada no Google para você ver o tipo de informação que vem. Agora, quando você faz a pergunta certa, vem todo esclarecimento. Só que o seu filho sabe a diferença da pergunta certa e da pergunta errada? Não é mais fácil você orientar e explicar? Sem vergonha, sem culpa? É mais fácil você, com clareza, explicar tudo que você gostaria de ter tido a mesma explicação quando criança, quando adolescente. Então, a diferença da forma como os seus pais te trataram, você pode fazer diferente hoje com os seus filhos. Ouvir, sem criticar. Só que aí você tem os seus conceitos, os seus preconceitos. E aí você já corta a conversa ali em 2 minutos. E aí você fala por mais de meia hora. Você acha que seu filho está ouvindo de verdade? Ou ele simplesmente está frustrado porque mais uma vez eu não consegui falar com os meus pais? Isso dá trauma. Aí o que a gente estava falando antes sobre a maneira de falar, é isso. Você vai com todo receio, todo medo, perguntar para sua mãe, para o seu pai o que é isso, o que é aquilo. Você não sabe nem o que você está perguntando. E o seu pai e sua mãe vêm e corta. Cala a boca. Isso não é para você. Isso não é da sua idade. E ali você engole seco. E você... Antes nós íamos para Barça procurar na enciclopédia o que era isso. E não tinha. A gente ia para uma revistinha, essas caprichos, essas revistinhas. E ali até que tinha alguma coisa, mas mais ou menos. Aí você lia a outra que falava a mesma coisa da outra. Aí vai para a roda de amigos, o que é isso? Aí tem aquela que sempre sabe mais. E ali ela virava a sua enciclopédia. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo no celular. Você manda um áudio para a inteligência artificial, ela responde. Você escreve para a inteligência artificial, ela responde. Então estamos virando frios, ausentes, distantes, porque a inteligência artificial faz tudo o que a mãe e o pai não têm a coragem de fazer. Então deixar o seu filho trancado no quarto ali, só na base da inteligência artificial, o seu filho vai se tornar uma pessoa artificial. E aí como que você lida com isso? Uma pessoa artificial. Ela não está montada nos padrões de mãe e filho, de proximidade, de contato. É o que eu digo. As minhas filhas, elas têm os amigos, elas têm o celular, mas elas têm a mãe presente também. Então eu estou aqui no corre, mas a hora que fala mãe, aí pronto, a gente para. Como esses dias, era 3 horas da manhã, estávamos nós 3 acordadas, conversando, rindo, para acordar às 6. E a semana está correndo numa boa. Mas esse momento de interação, fala, fecha o olho e dorme, porque agora amanhã a gente tem que acordar cedo? Não! É uma vez. Não é todos os dias que isso acontece. Às vezes a gente dorme, simplesmente nem conversa, não dá, a correria é muito grande. E às vezes vai a conversa sim pelo WhatsApp. Porque uma tá para um lado, outra tá para o outro, tá correndo para lá, tá correndo para cá, mas tá tudo bem aí? Tá tudo bem. E se não tá, é só o tópico do assunto. Tá acontecendo tal coisa. Quando chega em casa, a gente conversa. E conversa por horas, meia hora, 10 minutos. Tanto faz. É a necessidade do adolescente. É os pais estar presente. Da mesma forma, me leva numa festa? Levo. Participa da festa comigo? Participo. E assim é. É o meu ambiente? Às vezes sim, às vezes não. Mas é importante. Lembranças que os filhos têm dos pais. Qual é a lembrança positiva que tem dos seus filhos para você? Você já perguntou isso? Você pensa que é aquele dia que você comprou, gastou, fez, aconteceu?
Não, é uma coisa tão simples que te pega de surpresa. Fiz essa pergunta hoje, esses dias, e a resposta foi surpreendente. Então não é você comprar aquele mega videogame, aquele mega sei lá o quê. Não, é um momento de interação que você tem de uma forma leve, livre, engraçada, divertida, uma memória afetiva instalada ali. Melhor do que a inteligência artificial instalar vários downloads na cabeça do seu filho. E aí você não vai ter a mesma velocidade para acompanhar tudo isso. E aí que dá o conflito. Então meu filho é intransigente, meu filho é insuportável, eu não tenho controle do meu filho, ele faz o que ele quer, eu não consigo lidar com ele. Aí você pergunta, onde está seu filho? Está lá no quarto trancado no celular. E você está onde? Eu estou fazendo a minha vida, estou correndo, estou fazendo de tudo para dar do bom e do melhor. O bom e do melhor parece que é sempre coisas materiais. Coisas materiais são necessárias? São, mas não são fundamentais. Se você for lá e simplesmente deita no colo do seu filho, você já deitou no colo do seu filho? Não posso, porque eu sou o pai, porque eu sou a mãe. É ele que tem que vir até a mim. Será? E acontece dele vir até você? Talvez não. Talvez o que ele mais queria era a sua presença, e não a inteligência artificial num iPhone. É complicado isso. Então você fala, no meu tempo, eu jogava bola na rua, meu filho fica verde dentro de casa, ele não faz nada. Mas você leva ele para algum lugar, você pergunta qual é o gosto dele. Eu não me interesso por anime, mas eu levo a minha filha num evento de anime. Olha que coisa. E aí eu tô lá com a cara feliz, alegre e saltitante, eu tô vendo a reação dela naquele ambiente. Ela tá gostando. Então pra mim também tá bom. Só que no dia que eu quero ir pro meu evento, elas vão também. Então é participar, é estar presente no ambiente deles. Não precisa invadir, você não precisa ir o tempo inteiro, você não precisa estar lá o tempo inteiro, mas saber aonde é, com quem são os amigos, aonde estão, o que fazem, como vivem. É importante. E os amigos também se tornam seus amigos, os amigos dos seus filhos se tornam seus amigos. Vira uma harmonia, vira um companheirismo, vira uma segurança. Então, transmitir segurança não é simplesmente que você tem o peito de aço e você vai proteger. É também ter aquele peito afetivo que você vai acolher. É o equilíbrio dos dois. Nem tão austero, nem tão ausente. Indiferente. Deixa lá porque eu não sei lidar. E esse não sei lidar vai gerar adultos cada vez com mais traumas. Você tem os seus traumas. E os seus filhos adolescentes talvez tenham muito mais traumas do que você hoje como adulto. Que era outro ponto de vista. Era outros tempos, outras situações, outras influências. Hoje nós somos influenciados de uma maneira intencional, tanto pela música, quanto pela televisão, quanto as disponibilidades que tem no ambiente. E a gente não sabe lidar com tanta modernidade. E nem eles que são tão modernos também não sabem. Se não houver o conceito do que é certo e do que é errado... A minha mãe, ela não sabia sobre muita coisa. Mas ela falava, filha, não usa droga porque isso daí vai queimar as células da tua cabeça. Eu falei, que isso? É quando eu cheguei na faculdade, uma aula que foi totalmente isso que foi dito. Eu falei, olha, minha mãe não sabia o termo técnico, mas a base ela tinha. É isso. Você não precisa ter a inteligência artificial, você não precisa ter a pós-graduação, mas você tem que ter aquele instinto de mãe em proteger, em cuidar. Porém, não é só, filhinho, toma aqui. Filhinho, o pratinho na sua mão. Coloca ele. Da mesma forma que quando criancinha, tinha a idade lá de que brinca, mas não sabe recolher os brinquedos. E você ia lá e recolhia. Até que a criança teve a evolução e você começou a mostrar, olha, aqui é a caixinha que guarda os brinquedos.
Então vai e guarda os brinquedos. Hoje você vê mãe de filhos de 14 anos onde ela sai pegando tudo porque ele não sabe, ele não faz. Se você nunca ensinou, ele nunca vai fazer. Aí tem aquela, mas ele não está vendo o que eu faço? Então manda ele fazer também. Porque senão chega dentro de uma empresa, um ambiente corporativo, onde o chefe vai dar um grito nele, ele vai entrar no banheiro desesperado, chorando de depressão, de crise, de ansiedade, porque o meu chefe mandou. Ele brigou, ele não sabe falar comigo, mas você sabe ouvir e entender que não é uma bronca pessoal, é o erro de não fazer o negócio como tem que ser feito. Então criar adolescente de uma maneira onde ele se fortaleça, onde ele seja forte, e não é forte de robustez, é forte emocionalmente, inteligência emocional e não inteligência artificial. Essa é a diferença. Esse é o nosso recado de hoje. Gratidão por estar aqui e até a próxima. Essa é a Alda, cara. Tá vendo aí que legal? Nossa, meu, eu tô aqui, ó, viajando no que a Alda tá falando. Gente, é o seguinte, hoje você trouxe água com o quê, Aldinha? Trouxe água com chia. Com chia? Ó, que legal, cara. Tá vendo aí, gente? Maravilhosa para hidratar. Tá vendo? Enquanto ela vai tomar uma aguinha, você tiver sua dúvida aí, manda pra gente aqui, ó, 98571-9636. Eu já preparei aqui 10 perguntas pra mim perguntar pra Alda, que esse é um tema que envolve pais e filhos, né, cara? Já dizia o Renato Russo, né? Alda, a primeira pergunta para você é, olhando pela lente da terapia holística, como você percebe o impacto da tecnologia na formação da identidade dos adolescentes em 2025 e em comparação com a adolescência mais analógica dos anos 90? A parte analógica a gente tinha contato com pessoas, então a gente estava na rua brincando. A gente saía de casa e a gente ia para a escola, e da escola a gente ia para algum outro tipo de escola, mais uma. Hoje em dia os adolescentes não conseguem ficar na escola em período integral, que é, por exemplo, das 7 às 2. Por quê? É muito celular. Dentro da escola não pode celular, mas na prática você sabe o que acontece. E hoje o celular é interessante porque da mesma forma que nós adultos buscamos orientação, alguns, né? Outros nem tanto. Busca orientação no celular, o adolescente ele busca entretenimento, ele busca suprir o vazio emocional. Então é o que eu digo, inteligência emocional é uma coisa, inteligência artificial para o adolescente é depreciativo. Falando nisso, em suprir o vazio, eu tava no Terminal Novo domingo. E aí tava passando uns jovens vindo de alguma balada. E aí eu tava vendo que cada um tinha um estilo. Que cada um tem um vazio e preenche do jeito que acha que tem que ser preenchido. Aí eu vi uma moça lá, ela tava com o cabelo rasta, com uns brincos no rosto, piercing, né, que fala. E aí ela tava usando um jeito diferente de usar saia. Vou te explicar agora. Os caras andam com a calça mostrando a cueca, né? Ela tava andando com a saia mostrando a calcinha. E aí todo mundo... E eu parei pra pensar e falei assim... Isso daí que ela tá fazendo é uma forma dela tentar preencher o vazio. Porque ela já pôs cabelo rasta, ela já colocou piercing, ela já tem a vestimenta de Rastafari, mas não preencheu. Mas aí você vê que são várias influências distintas, né? Rasta é uma coisa... piercing é outra, então. E a moda é outra, o estilo é outro. Aí várias influências, ou seja, qual é o verdadeiro estilo dela? E agora se ela ela lançou, rasta, é uma coisa. E agora ela lançou a saia quase no meio da bunda, mostrando a calcinha. E a calcinha bem alta, assim. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, ó, ela não sabe se ela é raça, se ela é punk ou rock, sei lá que é. Se ela é street, né? Que os caras que andam assim é mais street. Mas uma coisa eu sei, ela tem um vazio e tá tentando preencher. Só que ele também, talvez ela nem sabe expressar o que é esse vazio que ela tem, né? Com esse monte de influência não tem como saber. Porque se ela fosse rasta,
Ela é rasta e pronto, ponto final. Se ela fosse roqueira, é outro estilo. Mas aí quando você tem várias influências numa mesma pessoa, ela não sabe qual é a escolha dela. Aí assim, o vazio é tão grande que aí ela vê um piercing, é interessante. Ela vê um rasta, é interessante. É aquela coisa do punk, né? De agredir, mas na verdade querer atenção. E às vezes a forma de pedir atenção é muito bruta. E aí, você falou nisso daí, a criança é assim, né? A criança é assim. E se torna um adulto infantil. Porque a criança, muitas das vezes, quando a mãe é muito ausente, eu já reparei isso. Culpa sua. Quando a criança é muito ausente, a criança fica mais violenta. Mas não é que ela é ruim, puxou o pai dela, aquele cara lá não prestava. Não, ela tá tentando chamar a atenção da mãe, pra mãe ficar mais perto dela. Porque ela sabe que se ela aprontar, a mãe vai chegar perto dela. Vem cá, fica aqui. E de repente é isso, né? Esses dias eu vi um vídeo na internet que era a criança, ela devia ter uns 3 anos. E a mãe, ela tava organizando a casa e a criança passava e jogava o negócio no chão. A mãe vinha e dava uma palmada na mão. Ela ia lá e jogava outra coisa no chão. A mãe ia lá e dava uma palmada no chão. O pai simplesmente chegou. Ele não fez absolutamente nada. A criança foi juntando cada coisa que ela jogava no chão. E aí, como é que lida com isso? Então não é a mão a palmatória. É a conversa. É a orientação. As crianças, o adulto, todo mundo precisa de orientação. Verdade. Você está fazendo errado por falta de orientação. Aí é que é a diferença da inteligência emocional. Busca aí no Google o que é inteligência emocional. Diferente de buscar tudo na inteligência artificial. Você não tem que ter a resposta pronta no Google. Mas você tem que buscar a resposta interna. E era isso que a gente fazia nos anos 90, né? Era procurar isso. a resposta. E aí, Aldo, você falando isso daí, tem aquele caso também da criança que a mãe fica, vai tomar banho. Vai tomar banho. Já vamos, mãe. Já vamos, mãe. Vai tomar banho. E o pai tá no sofá ali só assistindo o jogo dele, sei lá. Vai tomar banho. Daqui a pouco ele levanta e fala assim, você não tá ouvindo sua mãe falar pra você tomar banho, não? Aí já... Né? É diferente. Nesse tema, Alda, na década de 90, a nossa socialização era essencialmente física. Hoje ela é híbrida. Como essa mudança afeta o desenvolvimento emocional e energético dos nossos jovens atuais? Eu acho que até o isolamento que a gente teve durante a pandemia está reverberando até hoje. Não. Porque durante a pandemia você não podia ter o toque. Então, hoje em dia, muitas pessoas têm aversão ao toque. Então, assim, não chega muito perto, não me abraça muito não, fica mais para lá. E esse negócio de ser híbrido é a tal da influência. Muita gente não tinha nem televisão em casa. Hoje você conversa com os adolescentes dizendo que a gente não tinha televisão, eles não entendem. Como assim não tinha televisão? Nem internet, né? Não, isso aí nem existia. Lembra o toque da internet de escada, aquele computador gigantesco? Hoje se resume num celular que você enfia no bolso. A gente ia no portão do vizinho chamar a colega, né? Ia. Oi, vamos supor. Ô, Alda! E não precisa nem chamar, já era meio que automático, tal hora já saía um pra rua, o outro também. De casa. Só que a gente tinha lição de casa. Tinha lição de casa. Hoje em dia a gente talvez não tenha tanta lição de casa. Por quê? Você já fica lá o período integral dentro da escola, chegar em casa vai ter lição ainda? E aí aquela vai amansando, vai diminuindo a necessidade de esforço. E não é o esforço de simplesmente ralar o peito, é intelectual. É intelectual. Então, a mesma forma que você... Eu digo por mim. Eu estudava numa escola, saía daquela escola e ia para outra. Não é mais do que ficar no período integral. Só que aí, quando eu chegava em casa, eu ainda tinha que arrumar a casa e eu ainda brincava. Hoje em dia, não. Você tá lá no celular, no sofá, na cama, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E a louça tá em cima da pia. Alda, você acredita que o excesso de estímulos digitais fragmenta a atenção dos nossos adolescentes de hoje? Como a terapia holística pode ajudar a resgatar a presença e a consciência? Esse estímulo tecnológico influencia sim, porque até o próprio celular, a luz do celular, ela vai direto na nossa glândula pineal, que fica bem na testa. E essa glândula pineal, ela é responsável por produzir a melatonina. Melatonina é o que dá o sono reparador. E aí você vê muitos adolescentes que eles viram à noite no celular. E aí vai para a escola e acontece o quê? Dorme na escola. Os pais não sabem disso.
Então eles disfarçam muito bem. Falta de atenção. Falta de atenção. É por isso que eu digo que tem muitos pais que são ausentes. Ele está ali em casa, mas ele não está vendo o que o filho está fazendo. Então, o filho dormir 3, 4 horas da manhã para 7 horas estar na escola, como é que vai ser o dia dele, o aproveitamento dele? Então, esse estímulo tecnológico, ele é prejudicial tanto fisicamente, intelectual e social, porque a criança ela já não tem mais aquela interação com os amigos. Então, de duas uma, ou ela é muito reservada, ou ela é muito dada. Esse muito dada, o adolescente acaba caindo na promiscuidade, seja ela sexual, de vícios de droga, seja ela na revoada com um copo de gin. Hoje em dia esse negócio de gin, até a questão da bebida alterada e tudo mais, mas se você for pensar, eu hoje, com a minha idade, se você me der um copo de gin, eu acho que eu caio travada aqui. Então, assim, eu não tenho a absorção daquela quantidade de álcool. E um adolescente tem. E é copão, né? Ontem de manhã... o copo deles. Então... mas coloca energético. Ainda põe energético. Pois é outra coisa prejudicial. Ontem de manhã eu fui num posto de gasolina, era 7h30 da manhã. Tinha um monte de gente ali. E assim, você olha, você fala, tem algum adulto? Não tinha nenhum adulto, é tudo adolescente. E é 7 horas da manhã. Eles não chegaram ali para tomar café, eles estão ali desde ontem. Exato. E aí, como é que funciona isso? Eu cansei de ver aqui na cidade de Tiradentes, antigamente que tinha mais baile funk, não sei se está tendo ainda, mas tinha bastante. Eu acho que diminuiu bastante. E eu via criança mesmo, de 7, 8, 9, 10 anos, virando a noite no baile funk. Cadê a mãe dessas crianças, cara? Às vezes está junto. Às vezes está junto. Às e vezes aí tá eu junto. ficava mais horrorizado ainda, pô. Então, como que a terapia holística pode ajudar a isso? Tanto a mãe quanto a criança precisa de ajuda. Porque se a mãe está ali sobrecarregada, que ela não aguenta mais aquela vida dura dela, eu vou para a festa. E a criança, fazer o quê? Eu vou levar junto. Então, ela está precisando de um amparo. E a criança também. Então, não é que o meu filho tem problema. Eu estou com um problema também e está refletindo no meu filho. E aí, Alda, a criança cresce no meio do erro, né? No meio da maconha, das coisas que não prestam. E para ela, aquilo ali é um mundo dela natural. Aquilo ali é normal. Amanhã ou depois que alguém fala assim, olha, isso daí é errado. Não, eu sempre cresci no meio disso aqui, minha mãe nunca falou nada. Pensando nisso, Alda, nossa quarta pergunta aqui, ó. Nos anos 90 havia uma espécie de uniformização cultural. Aqui, agora nos nossos anos de 2025, cada jovem cria sua própria estética e identidade. Essa liberdade, Alda, amplia ou confunde o processo da autodescoberta? Depende do adolescente. Tem adolescente que é muito consciente. Então é aquela, todo mundo usa roupa tal, eu vou usar também, mas eu olho para mim, não fica muito bem, então eu não vou participar disso. E aí são as tribos, né? Todo adolescente busca a sua tribo. Você era gótica também, não? Já fui. Já foi gótica? Opa, já fui gótica. Você acha? É. Hoje é piada para mim. Tem foto? Não tem, porque aquele negócio de 12 fotos, né? Como é que faz? Nem todo mundo tinha dinheiro para 12 fotos. Uhum. Isso também é outra coisa. A gente tinha a máquina fotográfica, você tinha 12 fotos. 36 fotos no máximo. Hoje em dia, para você tirar uma foto para colocar no seu perfil, você tira 90 fotos e nenhuma ficou boa. Ou seja, é a questão da perfeição. Todo mundo... Você lembra quando teve a tatuagem de sobrancelha e labial? A rena, né? Não, a tatuagem de verdade. Tatuagem de sobrancelha. Tatuagem de sobrancelha e de labial. Hoje em dia, os cílios, né? Então, você colocar os cílios, fica bonito? Fica. Desde que não seja muito grande. Você já colocou? Não. Não. Para mim, tem não que dá. fica com o olho assim, ó, meio... Então, é mascarar os seus olhos. A nossa essência, ela está nos olhos. Hoje em dia, as pessoas não conseguem olhar no fundo dos próprios olhos. Você falar para uma pessoa, como que é seu olho? Meu olho é verde. Ele é geométrico? Ele é quadrado? Ele é redondo? Como que é? Não sei. Mas o rímel está ok, a maquiagem está ok, o cabelo está ok. Então é tudo muito externo. O interno não se olha. E na terapia holística é justamente isso que eu faço. É retomar a sua essência, de você saber quem você é. Então, a moda, por exemplo, qual é o seu estilo,
Se você primeiro se ama, você vai ter um estilo mais acentuado com a sua essência. Então, se você mandar eu colocar um piercing, tanto faz, para mim não vai alterar. Se você mandar eu colocar uns cílios, para mim não vai alterar. Então, a gente, em 1990, a gente tinha as influências das bandas, da televisão, Sim. Tinha uma parte cultural. Eu lembro, você falou de Renato Russo, aí quando lançava um disco da Legião Urbana, não precisava nem buscar qual era o tipo de música. Ali você pegava aquele encarte e você lia a música. E ele colocava a referência da onde ele tirou aquela música. Então você já era induzido a buscar um outro livro. E assim vai, uma outra informação, uma outra literatura. Hoje em dia as músicas não têm nenhum conteúdo literal. Nem ritmo. É só alguém falando, às vezes uma coisa que eu não entendo o que ele fala. Eu não entendo. E aí se você for ver a letra da música, ela não tem letra. Não tem base, ela não tem profundidade, letra. Não tem nada. Alda, quero mandar um abraço pro Tony Ribeiro, que me deixou sozinho hoje aqui no estúdio da rádio. Tô com meu coração magoado. Mas deixa eu mandar um abraço para ele que tá aqui no Instagram. Ah, chegou! Ó, o Antônio Domício, o PRMC. Aí, tá perdoado. Pronto. O Rap com vídeo. O Bi Moraes, que quer cabelo. E o 7 Desco. Tá também acompanhando a gente pelo Instagram. E aí a pergunta que eu te faço, Alda, a convivência entre gerações tem se tornado mais desafiadora? Por exemplo, pais analógicos e filhos digitais. Como promover a harmonia, respeito e comunhão entre essas duas frequências tão distintas? Eu acho que é o equilíbrio. Então, se você for ver, geralmente as pessoas se juntam na mesa de jantar com o celular, é o prato e o celular. Na minha casa isso não acontece. E a pessoa está comendo e mexendo no celular ao mesmo tempo. Lá em casa não acontece. Não, Alda? Não. Porque tem a hora de se alimentar. A minha sobrinha é assim, quando eu vou na minha mãe, eu falo, não, vamos comer. Tira daí de pé. A minha mãe fala, obedece seu tio. Então, talvez ela não coloque essa imposição. Ela né? obedece seu tio. Então, assim, você quer ficar no celular? Fica no celular. Só que na hora de comer, é hora de comer. Sim. Né? Às vezes a gente está conversando durante a refeição, às vezes está assistindo televisão durante a refeição, então tem vários momentos. Não é aquela imposição de que é sempre assim. A gente não tem que viver na base da regra. Mas seria interessante ter um momento em família. Sim, é por isso que é a diferença. Né? Tem muita gente que almoça no sofá, enquanto você está no sofá, eu estou aqui na mesa. Não tem a proximidade. A proximidade é o que está fazendo a diferença. Isso. Então, assim, minhas filhas, elas assistem TV enquanto está comendo. Dependendo do programa, eu assisto também. Dependendo, não, eu não assisto. Né? Mas aí, na hora da conversa... Aí a gente é chato, a gente é velho, a gente não sabe de nada. É da mesma forma que eu não tenho interesse por alguns assuntos dela, elas também não têm que ter interesse pelos meus assuntos. Mas é muito interessante quando você falou assim, olha, se seu filho chegar para você perguntando sobre sexo, e você fala assim, isso aí não é coisa para você perguntar, não, moleque, sai daqui! Não, porque ele já tá ouvindo faz tempo na rua. Já, e daí ele tem a informação errada, né? E aí ele vai pegar a informação errada, achando que é a certa, e é aí que quebra a cara. A sexualidade, por exemplo, é uma coisa que hoje em dia está muito em evidência. Você vê meninas de 12, 15 anos numa vida sexual assim extremamente Eu já vi meninas rotativa. Se beijando de 12 anos. Duas meninas se beijando, achando que são lésbicas, mas elas estão sendo induzidas a experimentar aquilo, né, achando que são. Aí chega lá na frente e fala, eu pensei que era uma coisa, mas não... Não, melhor ficar do jeito que eu estou mesmo. E muitas das vezes os pais nem sonham. Não sabe porque ela estava saindo da escola. Eu estava indo embora para casa, né, e eu vi duas menininhas de 12 anos, é muito. Mas se você vê a sexualidade hoje em dia, tá uma coisa... Olha a diferença, a gente não tem como não comparar com 1990. Hoje em dia você vai ali no terminal, você tem um balaio de preservativo. Você vai ali no posto de saúde, tem lá outro balaio. Você vai no parque, tem um balaio de preservativo. Só que esse assunto não pode entrar em casa. E aí como é que faz? E aí quando você passa na frente de um baile funk, você vê coisas assim que você fica
absurdamente espantado. Só que esse assunto não pode entrar na minha casa. E aí onde que a criança vai ter a informação? Então não é mais fácil você sentar e colocar a verdade que está acontecendo. E aí você orientar o seu filho de uma forma onde ele tenha sabedoria, segurança e o conhecimento do benefício ou prejuízo daquilo para ele. Aldo, eu acho que a gente foi ensinado errado desde o começo. Por quê? Porque o certo mesmo da nossa juventude, desde os anos 90, 70, 60, 50, apesar que 60, 70, era mais ou menos isso. O jovem estudava, se formava, trabalhava na profissão que ele se formou, conquistava a sua casa, seu carro, depois ele ia procurar um relacionamento. Então, quer dizer, ele já estava estruturado, ele já tinha uma... Hoje em dia a gente mudou tudo isso. Primeiro a gente se ajunta, já faz filho, já vai morar com a mãe, não tem emprego, não estudou. Você vê? Aí você vai me pegar uma questão difícil, hein? Porque você pensa diferente? Pode soltar a voz. Não, eu não penso diferente. Eu penso assim... olha como que está a nossa sociedade hoje em dia. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, tinha uma menina do meu lado, com 14 anos, grávida também. Eu já era adulta, já tinha me formado, já tinha tudo que você falou aí. E uma menina de 14 anos do meu lado, grávida também, com HPV. Nossa. Então o que é isso? Ela teve uma vida sexual ativa muito rotativa. Sim. E ela engravidou com 14 anos. Aí essa menina, o que acontece com ela? Ela não vai estudar, ela não vai trabalhar. Perfeito. Ela vai depender de um auxílio social vindo pelo governo. O filho dela vai crescer, não vai ter estrutura e vai ser mais um dependente de auxílio social. Então é por isso que eu digo, a inteligência emocional de você cuidar das emoções com orientação, com explicação, sem tabu, explicar o que verdadeiramente acontece. Conversar com o seu filho não é dar um copo de gin para ele e deixar ele ir pro baile funk. Ele pode ir pro baile funk? Pode. Fazer o quê? É o ritmo de hoje. Se você for ver lá em 1970, todo mundo era hippie, todo mundo era roqueiro. Foi uma liberdade sexual absurda. Chegou em 90, travou por causa da AIDS e agora volta. Essa liberdade só que é extrema. É trisal. Uma vez eu fui fazer um baile e tinha 3 mulheres se beijando ao mesmo tempo. Há necessidade disso? Meu Deus, 3 caras se beijando. Então mas é o meu jeito, eu quero ser liberal. Então seja. Mas assim, de uma forma que... Mas aí já é mais do que liberal, né? Mas assim, aí você vai dizer que você tá me podando. Eu quero ser assim, eu sou você assim. É muito, sei lá. Mas aí se você for ver a necessidade de uma estrutura familiar, todo exagero é falta... Será que eu tô errado, Alda? Era 3 mulheres se beijando, 3 caras se beijando. Numa festa. Aí daqui a pouco uma mulher vinha no meio dos 2 caras e se beijava os 2 caras e essa mina ao mesmo tempo, os 3. Aí daqui a pouco vinham os 3 caras se beijava. Nossa, eu fiquei pensando, cara, eu tô ficando velho, pô. Se você for ver o que significa o beijo entre um casal, com essas 3 pessoas, eles não estão se beijando, eles estão jogando língua pra lá, saliva pra cá e não tá tendo nada de essência. Então o exagero é a falta da base, é a falta do essencial. Um beijo, ele tem um significado muito emocional. Não é que eu vou beijar... Estão tentando preencher um vazio também? Hã? Será que eles estão tentando preencher um vazio? Você preenche o vazio com agressividade. Então isso daí é uma forma agressiva. Só que aí se você for conversar com ele, ele vai dizer que não, que ele está expondo a liberdade dele. Isso. É a maneira de entender. Pode ser na concepção dele hoje. Aí a gente é homofóbico, a gente não sei o que lá, fóbico. É cheio dos preconceitos. Só que não é preconceito, é uma exacerbação de uma necessidade de liberdade. E falta de maturidade deles também, Sim. Né? De entender isso. Porque aí você lembra que antigamente não tinha esse negócio de droga. Se a pessoa ia fumar um baseado, ela não ficava ali presente ela se escondia. Com os pequenos. Hoje em dia, não. Eu fumo ali na sua frente e eu te ofereço. E se você não quiser, você é trouxa, né? O que tem? Só que aí é muito...
é muito exagero. Por falta de segurança, por causa da falta de base familiar. Eu vi uma coisa, eu quero falar com você, para perguntar para você. Eu não vou lembrar o nome agora do transtorno, cara. Um cara, ele tem 48 anos e ele falou que ele tem transtorno não sei do que ele não aceita a idade que ele tem. Ele mesmo com 48 anos, ele fala que ele tem 22. Agora é uma moda que inventou aí. Transtorno não sei do que, de identidade, de idade, uma coisa assim. Bom, muitos adolescentes da nossa época, dos anos 90, precisavam amadurecer cedo por necessidade. Muitos dos jovens de hoje prolongam a sua juventude por escolha. Como alinhar essas percepções sem gerar julgamentos entre as gerações? Por escolha? Tipo assim, eu não quero responsabilidade, quero ficar ainda debaixo da saia da minha mãe, entendeu? Aquela coisa de mamãe dar na mão. Então, aí não é uma escolha. É os pais que não colocaram os conceitos necessários para que ele tivesse o desenvolvimento necessário, correspondente à idade. Uma coisa é você me perguntar quantos anos eu tenho e eu brincar que eu tenho 15 anos. Eu estou brincando, porque eu sei que eu não tenho uma aparência da idade que eu tenho, mas também tenho a consciência de que eu não tenho uma aparência de 15 anos. Você sabe que é uma brincadeira. Só que uma coisa é eu internalizar isso de uma forma totalmente absorvida. Eu me vejo como uma pessoa de 15 anos, então eu vou ter atitudes de 15 anos. Eu estou fora do contexto. E também não quer ter responsabilidades, né? E aí o não ter responsabilidades é aquela. Se a minha mãe me entregou tudo na minha mão e eu não tenho a coragem de desbravar o mundo lá fora, eu tô ainda com aquela idade infantil. Aí eu acho que a culpa é dos pais. Por superproteção. Então assim, eu não vou... Por querer ter um bebê reborn de carne e osso dentro de casa. E tem. De 30 a 40 anos. Quando teve esse boom aí do bebê reborn, ai, que absurdo, que absurdo. Mas se você olha a sociedade, ela está dessa forma. Tanto é que você não assiste TV, né? Não. O que a gente mais vê na TV agora, nesses programas policiais aí, é filho matando mãe, filho matando pai. Por quê? Porque tá com 40, 45, 50 anos, quer ter dinheiro, mas não quer trabalhar. Não é cômodo isso? Isso daí é o quê? Se não é a mãe e o pai na superproteção. Isso é superproteção. Então deixa que eu lavo a louça porque você não sabe lavar direito. Você vai lavar até você aprender. Isso. Se você sabe mexer com uma furadeira, se eu sei mexer com uma furadeira, eu não vou entregar uma furadeira para minhas filhas. Mas elas estão ali vendo. E se for o caso de precisar, elas vão saber usar. Lá em casa é assim. Então, da mesma forma que é uma coisa doce, tem uma coisa mais bruta. Então, se você sabe fazer um arroz, mas você vai saber furar a parede para colocar um parafuso. Eu fico indignado quando uma mulher tem... Isso é para menina e para menina, vocês pais aí. Você tem o seu filho, ele já tem 10, 11, 12 anos. Aí, na hora de passar na catraca do ônibus, a mãe vai lá... Peraí, filho, dá um bilhete na mão do moleque e já ensina o moleque a se virar, pô. Não dá para colocar ele para ir lá sozinho? Então, pega, vai lá, passa lá, encosta aí. Às vezes eu pergunto para minhas filhas assim, por exemplo, se você estiver lá na Avenida Paulista, como que você faz para vir embora? Aí vou sentar e vou chorar. Não. Teve uma vez que juntou uma turma de amigas, a gente foi para Itaquera. Eu não sabia que o ponto tinha mudado. Aí a minha filha veio, não mãe, agora o ponto é ali, porque o outro é aqui, porque o outro é aqui. Eu só fui atrás dela. Tá vendo? Então você tem que colocar o filho em experiências onde ele vai ter a consciência do que ele deve fazer ou não. Agora, se tudo eu levo, se tudo eu faço, se tudo eu tomo à frente, vai chegar lá com 50 anos querendo ainda que a mãe faça, que a mãe Uma hora o pai vai corresponda. morrer, a mãe vai morrer e a vida não vai dar nada na mão, não. E outra coisa, esses influenciadores que aparecem aí na rede social, de que tudo é fácil, tudo é lindo, tudo é tranquilo, ostentação, vamos viver a vida que a gente vai... Você vai ter dinheiro, você vai ser um milionário assim como eu? Então você tem que fazer o mesmo corre que eu. Agora, ficar esperando... Outra, tem muito jovem caindo na criminalidade. Por quê? É mais fácil eu passar um golpe, porque eu sou esperto, eu consigo passar um golpe em você. É mais fácil eu te passar um golpe do que eu ficar ali horas e horas trabalhando. 8 horas ali, né?
Então é tudo fácil, eu quero tudo fácil. Para quê? Para me manter sempre debaixo da asa de alguém, seja dos pais, seja do governo. Alda, de que formas práticas como a meditação, respiração consciente ou terapias energéticas podem equilibrar o impacto das telas e da hiperconectividade na vida dos nossos jovens? As telas e a hiperconectividade é aquela de te manter sempre almejando o que está ali. Então você quer, por exemplo, você quer ter o carro que o fulano tem. Então eu vou fazer, já aconteceu isso nos meus atendimentos. A pessoa ela quer fazer uma reprogramação mental, ela quer usar a PNL para que ela tenha condições de ter o carro, que o carro simplesmente broche na frente dela. Mas ela não trabalha, ela não tem um network, ela não tem o convívio com outras pessoas que possam favorecer o trabalho, o benefício do próprio carro, seja lá o que for. Só que ela quer tudo fácil, e tudo fácil precisa de um esforço mental. Tudo fácil, cara. Você tem que ter um esforço mental. E a meditação, ela ajuda nesse ponto. Mas a vida não é fácil, Alda. A vida ela não precisa ser difícil, mas ela também não é na dependência dos não outros. é. Eu vou depender de você porque é mais fácil. Eu não vou colocar o meu potencial em evidência porque eu acredito que E depender de você caro, é mais sabia? fácil. Você fala, não quero trabalhar. Eu vou casar com o meu marido me sustentar. É aí que você entra no inferno, cara. Com certeza. Porque aí você é totalmente moldada. É. Então, eu te comando. E aí, quando você pensa em sair fora daquilo, você olha e fala, mas eu também não consigo sair. Já que eu estou aqui, eu vou continuar. E cadê o seu potencial? No que a terapia holística ajuda? O que a meditação ajuda? Você entender o seu potencial e sair da dependência. Sim. É sempre uma carência, é sempre uma dependência. Eu dependo de você. Eu não sei viver sem você. Só que a hora que você se ausenta, como é que eu faço? Aí você vai ter que crescer de qualquer forma. Na marra. Então é melhor você, desde cedo, ter uma inteligência emocional. Emocional. Você não pode ser muito emotiva, de que eu morro se você não estiver aqui. Mas também você não pode ser totalmente racional. Eu vou passar por cima de todo mundo porque eu não preciso de ninguém. É o equilíbrio. A inteligência emocional faz com que você busque o seu autoconhecimento e você tenha noção da sua capacidade em expandir em todos os sentidos. E a meditação te traz para o momento presente. Você pode ficar horas ali no celular? Pode. Você pode ficar horas meditando? Pode também. O que é mais fácil? O celular. Sim. Então, tudo que é um pouquinho mais difícil, você, não consigo. Então, eu não vou nem tentar. Procrastinação. Isso, aí você fica procrastinando, engessado e falando o mundo não muda. É. Só que você também não faz nada para o mundo mudar. Aí eu fico pensando assim, né? Esses jovens acham que a vida vai ser um copão de gin, ou sei lá o que é que eles bebem aí, e vai ser fumar maconha e beber cachaça o resto da vida, e todos vão ser felizes para sempre. O pai e a mãe morrem, o irmão, a avó, o vô não vai querer, não quero, não, se vira, vai se virar, pô, não quero aqui em casa. E aí vai passar um veneno. Se eu fosse pai de menina, era isso que eu queria falar. Eu acho que a minha filha ia ter um espírito, tipo assim, ele ia ser durona, cara. A sua filha ia ser durona? Se eu tivesse uma mãe, porque eu ia ensinar ela que mulher tem que ser assim, mulher tem que mulher tem que sabe? Porque eu sou pai de menino, então eu acho que eu não sei falar do jeito pra menina. Então eu ia explicar pra ela, que nem eu explico pro meu filho. Você tem que ser assim, você tem que ser durão, você tem que fechar a cara. Você não pode baixar a cabeça pra ninguém. Pá, entendeu? Eu acho que... Mas aí pro seu filho você fala quando você quiser chorar, pode chorar? Pode chorar. Mas ele chora? Não sei. Mas assim, eu falo pra não chorar na frente das pessoas. Pra não mostrar sua fragilidade. Isso aí eu falo. Então, aí é aquela... Ele pode expor as emoções dele. É esse que é o problema do homem, Max. O homem, ele é criado, o menino, ele é criado naquela de que ele tem que ser durão. Durão. Ele não tem que sair chorando aos quatro cantos, gritando. Senão, vamos supor, você fala assim, Alda, vamos supor, um exemplo. Alda, você segura o microfone errado. Aí você começa a chorar aí desesperadamente, como se o mundo tivesse... Eu falo, Alda. Aí, Tony, a Alda chorando porque
Ah, quer ver a Alda chorar? Aí na próxima vez eu falo, ó, Tony, você quer ver a Alda chorar? Sabe qual que é a inteligência emocional nesse ponto? Ah, Se eu não sei segurar o microfone direito, tô fazendo errado, né? Ai, como que eu seguro direito? Como é que faz? Me explica. Você me explicando, pronto, eu vou mudar o mas a jeito. pessoa sentimental, ela não tem essa maturidade. Aí que tá, você não pode ter a emoção tão exacerbada, mas Isso. você também não pode ter o racional tão exacerbado. Você é emotiva? Eu já fui muito mais emotiva. É. Hoje em dia eu sei equilibrar muito mais. No relacionamento você é emotiva? Não, emotiva, não. Não? Não. Uma discussão de casal assim, mais acalorada assim? Eu não tenho discussão de casal, eu acho isso um saco. Mas tem, mas Eu é acho isso homem e um mulher, cara. Mas o que vai Eu tava discutir? falando isso ontem em casa, eu tava falando assim, é homem e mulher, cara, não existe outro termo. É dois universos diferentes, cara, se colidindo ali, ó, tum, tum. O homem fala de um jeito, a mulher entende de outro, e é assim. É a tal da inteligência emocional, Max. Eu não posso ficar aqui me descabelando A gente tem que falar sobre porque isso, você não viu, me Alda? mandou uma mensagem. Você lembra que a gente começou? Quer Até o- falar isso na próxima Até vez? o Tony entendeu errado o que eu falei. Ele achou que eu tava falando dele e eu tava falando com a Alda. Aí, ó. Alda, pra gente finalizar, que a nossa direção já vai mandar recado pra mim aqui, ó. Por fim, Alda, qual seria o caminho espiritual, emocional e social para que as gerações consigam se compreender e caminhar juntas, honrando o passado analógico e o presente digital? A internet, ela serve para tudo. Da mesma forma que a nossa base foi a Barça, para eles é a inteligência artificial. Tem um canal aí de um menino, não faço ideia, não sigo, não sei quem é. Mas ele estava dessa forma, deitado na cama até meio-dia, de coberta, de moletom, deprimido, sujo, o quarto bagunçado. Ele usou a própria internet para buscar maneiras dele evoluir. Não. Perguntando dicas de livro que ele poderia ler, exercício que ele poderia fazer, uma alimentação que ele poderia ter, condições para ele evoluir. O menino foi fazendo várias técnicas que ele buscou ali na internet e hoje ele é uma pessoa transformada. Então, assim, pergunta para ele se ele vai para a revoada e se ele toma um copão de gin. Se ele for, eu garanto que é uma vez e ele pega um copão para ele dar um gole, não para ele beber o copo inteiro. Porque isso vai afetar no desempenho dele no dia seguinte. Então a internet, ela serve para você evoluir também. Tudo depende do que você busca. Se você quer buscar como fazer um copão de gin, tá lá. Se você quer buscar como que você, um adolescente, pode melhorar para daqui quando você tiver 40 anos, você tá com todos os seus objetivos alcançados, também tá lá. Então é uma escolha. O analógico e o digital, tanto faz. O que importa é você ter a inteligência emocional. Então, se você tem a inteligência emocional de não levar tudo para si como ofensa, é por isso que num relacionamento, por exemplo, eu não gosto, eu não tenho paciência para ficar tendo uma DR. Você é uma pessoa cheia de defeitos, eu também sou. Se a gente está se conhecendo, eu percebi Aí, seus Alda, defeitos. Alda, eu não sei não, hein? Porque como que você vai arrumar alguém sem ter DR, cara? A DR é aquela, por que você não fez isso para mim? Então, Mas você tem que fazer tudo para mim? Não tem que ser um equilíbrio? eu quero saber o porquê que você não fez. Ué, porque não compete a você. Mas por que que você não fez? Porque não compete a você. Tá, mas por quê? Eu quero saber o porquê. Você tem que buscar o seu e eu faço o meu. E a gente convive de uma forma harmônica. Como isso? Como é que vai ter essa harmonia? Aí tem que ser uma pessoa evoluída. Você tá vendo, Alda? A gente tem que falar sobre isso daí, Alda. Você vai ver. Que legal, cara. Gente, eu quero agradecer o Antônio Domício, o PRMC, o Juvenal também, tá aí o Rap com Vídeo, o Bio Moraes, o que é Cabelo, o Sete Desco, Natal Samuel e o Danilo do Corte, aqui no Bem Assim, qual que é legal? Alda, obrigado mais uma vez. Você viu? A gente quase começou a discutir, viu? Tá vendo? Dois universos colidindo, cara, eu tô falando. Vamos na próxima? Na próxima a gente vai... Gente, na próxima... Você tem que pensar o nome do tema pra mim já começar a chamar o público, tá? Sobre relacionamento? A gente vai falar sobre como é difícil dois universos colidindo pra se tornar um só. Você sabe que tem que morrer uma estrela pra nascer uma nova constelação, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Alda, obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Alda. Telefone de contato e quais são os dias que você atende lá, Alda? Eu atendo todos os dias.
de segunda a segunda, sempre com horário marcado, tanto online quanto presencial. Presencial é aqui na Tiradentes, na Rua Santo Riso. As redes sociais é Alda Terapias Naturais e o telefone é o 976285770. 976285770. Ah, então tá bom. Gente, estamos terminando aqui o nosso programa. Que programa sensacional hoje. Parabéns, viu, Alda? Eu que agradeço. Gostei. É muito Você bom. É top demais, cara. E lembrando que daqui a pouquinho a gente vai estar de volta, trazendo mais músicas para vocês. E a gente vai curtir aí mais novidades aqui da sua Tiradentes FM, tá bom?